Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde nós discutiremos a regulação de tensão de um transformador. Muito bem, pessoal. A motivação por trás da regulação de tensão do transformador está apresentada aqui nesse gráfico, tá? Esse gráfico que mostra para a gente, tá? Ao longo do dia, ao longo de 24 horas, como a tensão em cada um desses postes aqui, de uma linha de distribuição, ela varia ao longo do tempo. O que a gente nota? O fato do transformador ter uma impedância, então ele ter uma impedância no circuito equivalente dele, faz com que a tensão de saída do transformador varie com a carga. Então, dependendo da característica da carga, a gente vai perceber que nós podemos ter uma tensão menor ou maior na saída do transformador. Tá? E uma forma de tentar medir, né, ou avaliar quanto vai ser a variação dessa tensão, ela pode ser feita por meio da regulação de tensão do transformador, que é o nosso objetivo de estudo hoje. Então, pessoal, para poder analisar isso, tipicamente a gente está interessado na regulação de tensão em altas correntes, tá? Então, quando nós temos cargas que consomem elevadas correntes. Porque quando a corrente da carga for alta, nós teremos quedas de tensão maiores nesse circuito. Consequentemente, o efeito da impedância do transformador estará mais evidente. Além disso, se a gente lembrar, essa corrente aqui, que é a corrente de magnetização, ela é pequena comparada com a corrente nominal. Então, ela é menor ali que 5% dessa corrente. Dessa forma, a gente vai desprezar, por meio dessa aproximação, o ramo de magnetização do transformador. Então, eu vou considerar que o meu transformador ele é basicamente uma resistência e uma reatância equivalente. Então, isso vai ser muito útil para poder fazer a análise de regulação de tensão. E o pessoal do sistema elétrico de potência também usa isso para fazer a parte de fluxo de potência do sistema. Tá? Então, essa aproximação é uma aproximação razoável, próximo da corrente nominal, visto que isso aqui é menor que 5% da corrente que vai circular dentro do nosso transformador. Tá? Em relação àquela impedância ali equivalente, né, que seria Z equivalente igual a R EQ mais JX EQ, ou né, nós poderíamos pegar né, o módulo dessa impedância sendo raiz quadrada de resistência ao quadrado mais reatância ao quadrado. O que a gente pode notar? Né? Existem valores típicos para os transformadores, viu, pessoal? Então, aqui a gente tem vários dados aqui, ó. Cada ponto desse aqui é um dado, que mostra que o valor dessa impedância, claro que aqui está por unidade, mas a ideia nossa aqui é só compreender que, à medida que a potência nominal do seu transformador aumenta, a impedância desse transformador tende a aumentar. Viu? E uma outra questão interessante é relacionada a essa relação x sobre r, que é basicamente o x EQ dividido pelo r aqui. O que a gente nota? À medida que a potência nominal do transformador vai aumentando, a razão x sobre r vai aumentando. O que isso quer dizer? É como se a resistência do transformador ela fosse ficando cada vez menor. Se vocês lembrarem da parte anterior, à medida que a potência do transformador aumenta, ele fica mais eficiente. Uma das formas disso acontecer é a resistência elétrica dos enrolamentos ser menor. Então, isso aqui mostra uma característica que corrobora com aquela análise que a gente discutiu sobre a eficiência do transformador. E uma forma, pessoal, de compreender, então, essa questão da regulação de tensão ou da variação de tensão de saída do transformador em função da carga é a utilização de um diagrama fasorial. Tá? Esse diagrama fasorial ele está representado aqui, mas eu vou preferir desenhar ele com vocês passo a passo para tentar explicar a ideia. Né? Então, vamos lá. Suponha, pessoal, que nós temos, então, o nosso transformador alimentando uma carga com uma dada impedância.
Ok. Nós já discutimos que o nosso transformador, nós vamos representar ele por esse circuito equivalente. Que seria a impedância da carga referida, né? Se aqui seria o Z, aqui seria o Z'. Nós teremos o R aqui e o X aqui. E vamos lembrar que nesse circuito nós temos uma corrente circulando aqui, que é a própria corrente da carga. Além disso, a tensão aqui em cima dessa carga, ela é a tensão V2 referida ao primário do nosso transformador. E essa tensão da fonte aqui é a tensão V1 aplicada na entrada do transformador. Tá? Vamos supor que eu quero tensão nominal na carga. E sem perda de generalidade, eu vou assumir que a tensão na carga tem fase zero. Dessa forma, se eu fazer um diagrama fasorial da tensão V2', o que teremos será algo desse tipo. Excelente. Qual é a equação que rege esta malha aqui do circuito? A equação que rege essa malha do circuito é V1 é igual a V2' mais REQ vezes a corrente mais JXEQ vezes a corrente. Então, vamos assumir uma corrente. Tá? A priori, vou desenhar essa corrente atrasada da tensão por um ângulo aqui, que é o próprio fator de potência. Lembre-se que essa corrente aqui é a própria corrente I2 referida ao primário, então essas correntes têm a mesma fase. É definida pela impedância da carga. Essa é a corrente. Estou chamando essa corrente de I1. Vamos colocar um 1 aqui. Ótimo. Essa corrente, pessoal, a gente a priori não sabe qual é o fator de potência dela. Estou assumindo esse fator de potência apenas para a gente poder fazer um desenho aqui. Esse termo, ele é resistência vezes corrente. Então, este fasor, ele é um fasor que está na mesma direção da corrente e ele vale REQ vezes a corrente. Contudo, pessoal, o fasor ele é igual ao fantasma, ele pode estar em todos os lugares. Então, se eu deslocar esse fasor aqui para frente, ele vai aparecer aqui. REQ vezes I. Depois, nós temos o fasor JXEQ vezes a corrente. O que é o J, né, a unidade imaginária? Ele é um operador matemático que faz um giro de 90 graus no plano XY. Então, se eu multiplicar por J esse fasor de corrente, a gente vai ter algo nessa direção. Note que aqui é 90 graus. Eu girei ele 90 graus no sentido anti-horário. Nessa direção, nós teríamos o JXEQ vezes a corrente. Como o fasor é igual ao fantasma, eu vou trazer ele aqui para frente. JXEQ vezes a corrente. E o que é V2' mais REQ1 mais JXEQ? Ele é a tensão que deveria ser aplicada no primário do transformador. E vai dar esse fasor. Esse fasor aqui seria o V1. Então, a gente fez uma conta geométrica, né, para poder determinar o lugar geométrico do V1. Só que o que acontece? Essa corrente ela poderia estar aqui em cima, a corrente poderia estar aqui atrás.
Então, essa corrente poderia estar em vários lugares aqui, dependendo do fator de potência. Consequentemente, essa tensão V1 ela poderia mudar. É exatamente isso que esse gráfico aqui mostra. Ao passo que a corrente ela pode estar em qualquer ângulo aqui, porque depende da impedância, nós teremos que o vetor V1 ele pode ser maior do que o V2', mas, por exemplo, para essa condição, ele é menor. A soma estaria nessa região aqui. Aqui, nessa condição, ele teria uma amplitude menor do que o V2'. Tá? Então, isso é uma questão importante, pessoal, que a gente tem que prestar atenção. Não necessariamente a tensão V1 deve ser maior em amplitude que a tensão V2'. Tá? Se fosse um circuito de corrente contínua, ok. Mas num circuito de corrente alternada, isso não é verdade. Não precisa, tá? Porque a gente tem também a diferença de fase entre as tensões. Tá? Então, existem situações em que a tensão V1 tem amplitude menor que a V2, mas eu ainda estou transferindo potência daqui para cá. Isso é bastante interessante. Tá? Ok. E qual que é a questão, né? A diferença de amplitude entre a tensão V2' e a tensão V1, ela me dá uma ideia de quanto a tensão do transformador varia com a corrente de carga. Então, a gente define a regulação de tensão como a diferença entre a tensão V1 e a tensão nominal aqui, Vn2', sobre a tensão nominal. Então, a regulação de tensão vai medir para a gente quão diferentes são essas duas tensões. Perceba que se a impedância for zero, ou seja, o transformador ele é ideal, a regulação de tensão dá zero. Isso quer dizer que a tensão é exatamente o valor nominal esperado. Agora, se a regulação for positiva, a gente vai perceber que a amplitude de V1 ela é maior do que a tensão nominal do transformador. Enquanto, se a tensão V1 for menor em amplitude que a tensão V2' aqui nominal, nós teremos uma regulação negativa. Coisa importante de perceber, essa conta que foi feita no primário, tá? Então, esses parâmetros REQ e XEQ devem estar referidos ao primário do transformador. Essa tensão Vn, N significa nominal, tá, pessoal? Então, se é um transformador de 13.800 para 220, eu utilizaria 13.800 nessa tensão referida. Tá? Para poder ficar claro, a gente vai fazer um exemplo agora. Né? Então, vamos fazer um exemplo. Seja aí, pessoal, um transformador de 10 kVA, 2.200 para 220 volts e 60 Hz. A gente fez um ensaio de curto-circuito nesse transformador e a gente conseguiu calcular que a resistência equivalente é de 10,4 ohms e 31,3 ohms, referidos ao lado de alta tensão, que é o primário. Determinar a regulação de tensão desse transformador para duas condições: 75% da carga nominal e um fator de potência aí de 0,6 atrasado. E depois 75% da carga nominal e um fator de potência 0,6 adiantado. Vamos nessa? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos para fazer essa questão é determinar o valor da corrente nominal do transformador. Tá? Então eu vou calcular a corrente nominal do transformador no lado de alta tensão, que eu vou chamar de I do primário. Essa corrente nominal ela é 10 kVA dividido pela tensão primária, que é 2.200 volts. Isso aqui resulta para a gente numa corrente de 4,55 amperes. Legal, né? Ok. Eu estou trabalhando a 75% da carga nominal. Tá?
Então, o módulo da minha corrente, né, isso aqui seria a corrente nominal, ela vai ser 70% de 4,55. O que implica que o módulo da corrente 1 ele é nada mais, nada menos que 3,41 amperes. Muito bom, né, galera? Agora, e o ângulo dessa corrente? Nós temos que o fator de potência ele é 0,6, tá? Se o fator de potência, né, vamos fazer aqui, é igual a 0,6, o ângulo φ vai ser o arco cosseno, né, de 0,6. Portanto, o φ ele é 53,13 graus. Legal. Então, a minha corrente 1, para a situação onde vamos calcular a regulação de tensão, ela é 3,41 amperes, fase 53,13 graus. Detalhe, o fator de potência nesse caso é atrasado. Corrente com ângulo negativo. Vamos desenhar o circuito do transformador agora. Se desenharmos o circuito do transformador, isso aqui é amperes, né? Desenharmos o circuito do transformador, nós teremos a fonte V1, a nossa impedância de carga referida, teremos o XEQ e o RQ, né? E eu sei o valor dessa corrente, ela é a própria I1. Aqui nós temos a tensão V2'. Né? Para calcular a tensão V1, a gente assume que a tensão V2' ela é fase zero. Nós estamos fazendo a conta no primário do transformador, que é o lado de alta tensão. Tá? Então, nós teremos que o V1 seria JXEQ mais REQ vezes a corrente, I1, mais o V2', que seria J, XEQ, nós já temos o valor dele, ele foi calculado 31,3, mais o RQ, que vale 10,4. Multiplicado pela corrente 1, que é 3,41, fase menos 53,13. Mais a tensão V2'. A tensão V2' é a tensão de primário. A gente assume fase zero, não é isso? E com isso, você vai ser capaz de calcular a tensão V1. Então, basicamente, o que você tem que fazer, você pode converter isso aqui para polar na sua calculadora, fazer a multiplicação, depois você converte para cartesiano e realiza a soma. Então, não é uma conta difícil de ser feita. Tá? Para a letra A, o resultado aqui vai ser 2.306,94, fase 0,9 graus volts. Calculada a tensão V1, eu tenho condição de calcular a regulação de tensão. Portanto, a regulação de tensão do nosso transformador é 100% vezes o módulo de V1 menos o módulo de V2'N sobre módulo de V2'N, que é igual a 100 vezes tensão V1', acabamos de calcular o módulo, 2.306,94, menos a tensão V2' nominal, 2.200 volts, é a tensão nominal do transformador. Tudo isso aqui dividido por 2.200. Isso implica que a regulação que teremos é nada mais, nada menos que 4,86%. Essa tensão
excursiona quase 5% por causa da existência da carga. Tá? Para você compreender por que a tensão, tá, ela dá maior, perceba que 2.306 é maior que 2.200, a gente poderia fazer um diagrama de fasores. Tá? Então, se eu pegasse a tensão V2, linha N, ela estaria em fase 0. A corrente, ela é uma corrente atrasada, naquele ângulo de 53,13. Se eu pegar os termos das impedâncias, eu vou ter um primeiro termo, que é o REQ vezes a corrente, e teremos um outro termo, que é o JXEQ vezes a corrente. Consequentemente, o fasor dá maior note. A amplitude do V1 ela é maior do que do V2N, e ele deu adiantado, no caso aqui, o 0,9 graus que apresentamos. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Agora, vamos fazer a letra B da questão, que seria repetir para 75% da carga nominal, mas com um fator de potência 0,6 adiantado. Aonde que mudaria? Simplesmente aqui, no sinal dessa corrente. Então, a gente repetiria a conta. Tá? Vou fazer aqui do lado, ok? Vou fazer aqui a letra B. Então, a gente falaria que a tensão V1 seria o JXEQ mais o REQ multiplicado pela corrente mais a tensão V2N'. O V1 seria J 31,3, se minha memória não me trai, mais 10,4 da resistência, vezes a corrente, que continua com a mesma amplitude, é o mesmo percentual, só que a fase agora é mais, né, 53,13 graus. Mais 2.200, fase 0. Se a gente fazer essa conta, nós chegaremos que o nosso amigo V1, ele é 2.137,9, fase 2,48 graus. Com isso, a nossa regulação de tensão, vamos colocar um portanto aqui, né? Que volt. Portanto, a minha regulação de tensão será 2.137,9 menos 2.200 sobre 2.200 vezes 100, que é igual a menos 2,82%. Para você entender por que deu negativo, nós também podemos ir para o diagrama de fasores. Se colocarmos aqui a tensão V2' N aqui, na fase 0, mas agora a nossa corrente ela está adiantada. Consequentemente, a nossa resistência está na mesma direção, lembre que fasor é igual a fantasma. Esse é o R aqui vezes a corrente. E qual seria a direção do termo de x aqui? Seria esse fasor girado 90 graus no sentido anti-horário. Olha que interessante. Esse seria o JX aqui vezes a corrente. Consequentemente, quando a gente pegasse o fasor agora, V, a amplitude dele, ou o módulo dele, é um pouco menor do que do V2N. E ele continua também adiantado, né? Ângulo de 2,48 agora, que foi o que calculamos. Então, isso é só para você ter uma noção que a tensão V1, tá? Se a gente olhar no circuito equivalente aqui, ela tiver amplitude menor do que a tensão V2', eu ainda consigo transferir potência dessa fonte para essa carga. Tá?
Isso vai ficar mais claro, né? Visto que como a impedância do transformador é indutiva, a regulação negativa ela vai acontecer para cargas capacitivas. Tá? É como se o efeito da corrente capacitiva estivesse anulando um pouco do efeito da reatância do transformador, e a gente tem esse ganho aí nessa regulação negativa. Né? Ok. Neste ponto, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.